Olá, bom dia, Deus abençoe sua vida. Passando aqui para mais 3 minutos de encorajamento, que o Senhor te abençoe, fala ao seu coração, te fortaleça. Quero deixar com você Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Quando o apóstolo Paulo disse assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Esta palavra nos convida a pensar na nossa condição agora, a condição que nós podemos ter em Cristo Jesus. Aponta primeiramente para a condição de todo ser humano, aqueles que estão afastados de Cristo. A palavra de Deus diz no capítulo 7, por exemplo, os homens, para as mulheres, para as pessoas que estão debaixo da lei. O que nós podemos perceber, aqueles que ainda confiam nas suas obras ou confiam em qualquer outro meio que não seja Cristo, a palavra de Deus aponta a condição. A condição é de escravos. Por isso que ele está dizendo aqui que o Senhor libertou eles da escravidão. Escravo do pecado, escravo dos vícios, escravo da vontade inclinada ao mal. A condição era de condenado, porque a lei dizia que aquele que pecasse, aquele que transgredisse, o salário do pecado seria a morte. Então havia um escrito de dívida, de condenação. E a situação também de inimizade com Deus. Éramos inimigos de Deus, porque nos afastamos de Deus. Seguimos os nossos próprios caminhos. Mas o capítulo 8 começa com um portanto, mostrando agora a nova condição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, portanto, não há condenação. O escrito de dívida que era contra nós, o Senhor Jesus Cristo cravou lá na cruz. Portanto, toda a sentença condenatória foi rasgada. Aqueles que estão em Cristo, a Bíblia diz que foram perdoados, justificados, redimidos e, portanto, estão livres. Livres de todo o mal, livres da culpa, livres da condenação. Para os que estão em Cristo Jesus já não há mais escravidão. O texto diz, porque Ele me libertou, por meio de Cristo me libertou. Me libertou da força da lei, dos ditames da lei, de toda a exigência da lei cerimonial. Lógico, daquela exigência cerimonial. E o Senhor me libertou também de mim mesmo, das minhas transgressões, das minhas culpas, daquilo que me afastava de Deus. Portanto, agora fomos reconciliados com Deus, porque esse texto começa no capítulo 5 de Romanos. Esse texto termina aqui no capítulo 8. No capítulo 5 de Romanos, versículo 1, diz isso. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Portanto, eu te convido, te encorajo a confiar na graça de Cristo, confiar no sacrifício de Jesus na cruz para te perdoar, para te salvar, a se arrepender dos seus pecados e se sentir perdoado por meio de Cristo Jesus, de não caminhar mais com medo, nem com culpas, nem com sentimentos de condenação, mas livre porque o Senhor te deu um novo espírito, o espírito de filho que chama Abba Pai. Deus te abençoe ricamente.